Mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro, turma vespertino, e hoje, turma do primeiro ano, nós vamos continuar no caderno de literatura, continuar em literatura, caderno de literatura. Nem precisa perguntar para mim lá no WhatsApp qual caderno você vai usar, é o caderno de literatura. Foram 2 aulas de gramática e essas outras 2 agora a gente faz de literatura para manter aquele pique nosso na época ainda presencial, que eram 2 de literatura, 2 de gramática por semana. Então hoje vocês vão continuar no caderno de literatura e vamos continuar sim o assunto da aula passada, que era Renascimento, Humanismo e Classicismo. Na aula de hoje eu vou trabalhar pouco ponto, porque tem a correção também, para não ficar coisas demais. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui. Tá vendo esse castelo aqui, esse ambiente? Olha o tanto que é fascinante isso aqui. Fascinante, não é? Bom, esse castelo aqui é nada mais, nada menos para eu mostrar para vocês como que surgiram os burgueses. A gente às vezes fala, fulano, você é muito burguês. Você é burguesinho, você é burguês, burguês, burguesia isso, a burguesia tudo. Até tem aquela música do Cazuza que fala, a burguesia fede. A gente xinga a burguesia. Essa burguesia maldita que toma conta do país. É toda essa conversa. Mas quem é o burguês? Quem é o burguês? De onde veio? O que é o burguês? Por que surgiu esse termo burguês? E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver um pouquinho do que é esse burguês. É aqui, ó. É nessa partezinha aqui que nós vamos falar desse burguês. O burguês, então, nada mais, nada menos. Deixa eu aumentar o meu aqui, porque senão fica ruim para eu controlar. Eu só preciso dos controles ali. Bom, então o burguês foi o seguinte. Nós tínhamos aquele mundo. Nós estamos falando, lembrando que o Renascimento, o que foi mesmo o Renascimento? A aula passada, lembrando, vocês anotaram. Renascimento é uma grande transição. Renascimento, humanismo, classicismo, esses momentos que aconteceram juntos. Renascimento é o período. Esse longo período de transição daquele mundo medieval trovadoresco que aconteceu quando aconteceu o trovadorismo, século XII, XIII, XIV. Quando a gente entra no século XV e XVI em diante, a gente entra nessa fase chamada Renascimento. A gente sai desse período de 300 anos de mundo medieval, que girava tudo em torno de Deus, teocentrismo, e a gente entra num período de transição para já esse momento moderno. E a gente chamou aquele período de Renascimento. Dentro do Renascimento tinha uma corrente filosófica chamada humanismo, que eles tentam colocar o ser humano, o humanismo, o homem, colocar o homem no centro das coisas. A gente sai daquela ideia de que Deus era o centro de tudo e a gente entra numa nova ideia de que o homem é que é o grande centro. E nós temos ainda dentro desse momento renascentista, nós temos o chamado classicismo, que foi uma grande revolução cultural, um grande grupo de artistas, intelectuais e etc., que começaram a cultuar as coisas romanas e gregas. Eles queriam uma perfeição humana, novamente o culto do ser humano. Eles queriam uma perfeição humana tão grande que eles se perguntaram onde que havia mais perfeição na questão humana. E a resposta foi que a maior perfeição humana foi na Grécia e foi em Roma. E isso foi chamado de classicismo. Toda vez que falar período clássico, classicismo, clássico, isso, aquilo, outro, nós vamos estar falando desse momento. Colocar a Grécia e Roma como base, como modelo de perfeição humana. Mas dentro daquele universo ainda de transição, pensa comigo, lá na época da Idade Média trovadoresca, nós tínhamos o rei, que era dono de todas as terras. Nós tínhamos dentro ali daquele reino, nós tínhamos as pessoas nobres que viviam ali também, que tinham pequenas, que tinham grandes propriedades de terra para ajudar o rei a controlar os seus domínios. Vamos supor que o meu reino, ele tinha aí, sei lá, do tamanho do município de Jaraguá, muito maior, vamos dizer que fosse muito maior, mas vamos dizer, um reino do tamanho do município de Jaraguá. Como que eu, Cláudio, ia controlar tudo isso? Vamos supor que esse reino fosse do tamanho do estado de Goiás.
Como que eu, Cláudio, rei, como que eu ia controlar todas as fronteiras do meu reino? Então eu concedia títulos para outras pessoas nobres, para eles poderem usufruir de pequenos pedaços de terra. Ali também eles faziam um castelo, já que eles eram nobres, e eles tinham também ali um pequeno exército que eles iam vigiar aquele pedaço para mim. Em outra região eu nomeava outro, em outra região eu nomeava outro. Esses senhores, então, dentro ali de suas propriedades, nós íamos ter os vassalos. E essas pessoas tinham o direito de plantar naquela terra, elas tinham o direito de colher, elas podiam morar ali desde que elas jurassem vassalagem para mim. Elas aceitassem, elas ajoelhassem, curvassem os joelhos, aceitassem que eu era o senhor delas, e esse senhor deles se ajoelhava ao rei, muitas vezes um rei se ajoelhava a outro rei e por aí ia. Era aquele mundo. Mas como que foi então para sair desse mundo e entrar em um novo tipo de relação? Aí é que vem o burgo. Por isso que eu joguei a pergunta lá no início. Então, na aula de hoje, nós estamos falando sobre o papel, o nascimento e o papel do burguês dentro do Renascimento. O burguês, nada mais, nada menos, começou aqui, ó, pequenas feiras. O, os reis, né, e etc., eles começaram a ter, estava começando uma decadência já, aquela, depois de 300 anos naquele modelo, aquele modelo trovadoresco, ele estava entrando em decadência. Diante dessa decadência, começaram a ter as ideias de fazer grandes feiras. E então começou as trocas de coisas. Pessoas plantavam e elas, uma vez no ano ali, uma vez no mês, elas poderiam ir ali em volta do castelo e elas poderiam então fazer pequenas trocas. Podia trocar por outros produtos, geralmente eram trocas por outros produtos. Em alguns lugares da Europa já haviam, né, inventado o dinheiro, então poderiam também trocar por dinheiro. Poderiam trocar isso por moedas, né, trocar por dinheiro, trocar por ouro e etc. Ou podia trocar produto por produto. Eles faziam essas grandes aglomerações ali em volta dos castelos, ó. Só que esse pessoal voltava para casa, ia voltar e plantar novamente, voltava ali para os seus lugares, seus pequenos feudos ali, e eles iam novamente plantar. Só depois, numa nova colheita, ou quando eles tinham produzido alguma coisa, eles voltavam para cá. Só que aos poucos, as feiras, ó, foram crescendo. Foram crescendo, 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 e aí algumas pessoas começaram a não plantar mais. E elas ficavam aqui mesmo. Elas começaram a ficar aqui no chamado burgo. Era geralmente um ateliê, ele fazia ali um artesanato, ele produzia algum tipo de produto e ele já ficava ali em volta do castelo. Por isso que eu mostrei aquela foto inicial para vocês. Olha, que eles ficavam aqui, né? Esses pequenos foram formando pequenas aglomerações e eles moravam ali mesmo. Tinha o mestre da oficina, eles tinham uma espécie de ateliê e eles podiam produzir ali à vontade. Produziam à vontade. Às vezes poderia ser um artista que pintava, ele poderia vender essa arte ali, poderia ser um escultor, poderia ser um artesão qualquer e ele morava ali, não era dentro do castelo, lembrando que o burguês, ele não era nobre, ele era um comerciante e tal, mas ele não era nobre, ele apenas tinha o direito de comerciar, né, de fazer comércio ali em volta do castelo. Só que aos poucos, gente, esse comércio foi crescendo tanto que se deixasse, o pessoal começou a saquear. Como aquilo ali ficava fora do castelo, aí o pessoal saqueava, cometia um monte de saque. Como evitar os saques? E aí os burgos começaram a ser uma grande fortificação. Deixa eu voltar aqui aqui, bem aqui, ó. Vendo, olha, aqui nós temos o muro do castelo. Ó, aqui nós temos o muro do castelo. Bem aqui. Só que aqui nós temos outro muro. Olha outro muro aqui, ó. Outra fortificação. O burgo era o que ficava aqui dentro, ó. Eles não tinham direito de morar ali dentro do castelo, mas eles não faziam parte, ó. E aí, aos poucos, os mais ricos, né, os mais importantes, com suas oficinas mais importantes e tal, eles tinham o direito de morar aqui. Então nós tínhamos o universo do castelo, aqui o castelo, e aí nós tínhamos
isso aqui. E nós tínhamos isso aqui, pequenos comerciantes às vezes que tinham direito. Então o burgo começou a ser uma grande fortificação em volta dos castelos para proteger toda a riqueza que gerava nesse comércio, porque a riqueza do reino começou a passar nas mãos desse burgo. E os burgos ganharam grande mesmo poder, ganharam grande destaque, ganharam mesmo grande destaque ali. E vamos mais uma aqui. Olha aí, olha que grande aglomeração. Olha, aqui tem o mundo do castelo e aqui fora, olha, outra aglomeração, verdadeiras cidades. Aí foi obrigado às vezes a fazer outro muro aqui em volta, né, para evitar ladrões, para evitar que outro grupo pudesse roubar essas riquezas. E foi crescendo. Então, o papel do burguês nesse momento é muito importante. Eu quis trazer para essa aula para você entender. Os primeiros comerciantes da humanidade surgiram dessa forma. E é muito engraçado, esses comerciantes eles vão ganhar um poder tão grande, que quando nós chegarmos lá na época do romantismo, da Revolução Industrial, nós vamos ter que esse burguês já vai deter toda a riqueza de um país, às vezes. E chega um ponto que, por exemplo, esse rei aqui, ele começa a fazer uma guerra, mas ele não tem dinheiro. E esses comerciantes não tinham título de nobreza, mas às vezes eles eram muito ricos e eles começaram a financiar guerras. Esse burguês, então, começou a ter poder em relação ao rei. Ele começou a ter benesses porque muitas vezes o rei estava na mão dele. Assistam um filme chamado A Catedral del Mar, Catedral do Mar, que fala desse momento renascentista da construção de uma igreja que demorou 50 anos para ser construída. É uma série, é fascinante. Primeiro vocês vão gostar porque é uma série que ela é bem moderna, está no Netflix essa série. Mas você acha também na internet, A Catedral do Mar. E você vai entender o papel do burguês, como que um burguês era poderoso naquele momento. Quer entender sobre o burguês? Assiste A Catedral do Mar. É uma obra fascinante porque você vai entender bem esse momento, você vai entender a ideia que eles tinham de projeto a longo prazo. Hoje a gente não fica 50 anos para fazer uma obra. Até fica, mas é porque um político começa e não mexe com ela, e aí ele fica lá parado até que outra pessoa vem e termina. Mas nesse caso não. Foram 50 anos de trabalho duro mesmo para deixar uma igreja pronta. E ali você vai ver o papel do burguês, a força que tem o burguês, porque o herói, ele é um ser que sai do nada e começa a ser comerciante e se torna um grande burguês. Ele começa como aprendiz dentro de uma oficina, né? Porque todo burgo tinha o mestre, e ele começa como aprendiz e ele se torna um grande mestre ali dentro da oficina, ele se torna dono desse burgo, ele se torna um grande burguês e se torna um grande comerciante, e ele detinha inclusive reis e príncipes na sua mão. É importantíssimo. Sem entender esse papel do burguês, vai ficar muita coisa dessa matéria que você não vai entender. A gente precisa entender o papel do burguês, até para a gente entender o papel do burguês hoje, o papel do comerciante hoje. Sempre, desde o início, sempre não, mas desde o início das cidades, o comerciante é a alma da cidade. O burguês é o verdadeiro poder da cidade. Espero que vocês tenham compreendido, espero que não tenham ficado muita dúvida. E aí, claro, você anota o que você anotou de dúvida, pode assistir o vídeo mais de uma vez, vou deixar ele pequenininho assim mesmo. Hoje, a aula de hoje era isso, eu só queria que vocês entendessem o papel do burguês dentro da sociedade renascentista até chegar nos dias de hoje. Bons estudos para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.